nós vamos expor mais uma vez o terceiro mandamento, conforme as perguntas 55 e 56 do Breve Catecismo de Westminster. Vamos nos aprofundar um pouco mais, entendermos um pouquinho mais a respeito do santo nome de Deus e que a palavra dele possa entrar em nossos corações e nós entendermos as vezes que temos proclamado o santo nome em vão e que possamos corrigir a nossa prática. Então a pergunta 55, ela diz o seguinte: o que proíbe o terceiro mandamento? E a resposta: proíbe toda profanação ou abuso das coisas por meio das quais Deus se faz conhecer. Nós podemos observar o Salmo 139 no verso 20, que diz: pessoas que com má intenção pronunciam o teu nome, tomando-o em vão como inimigos teus. O Malaquias, capítulo 2, verso 2: se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isto no coração. A pergunta 56 diz o seguinte: qual é a razão anexa ao terceiro mandamento? E a resposta é que, embora os transgressores deste mandamento escapem do castigo dos homens, o Senhor nosso Deus não os poupará do seu justo juízo. Qual é essa razão anexa? Deuteronômio 20, Êxodo 20, o verso 7: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. Deuteronômio 28 também, eu gostaria de ler, diz o seguinte, no verso 58: se não tiverdes cuidado de guardar todas as palavras desta lei escrita neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará terríveis as tuas pragas e as pragas da tua descendência, grandes e duradouras pragas, e enfermidades graves e duradouras. Palavras terríveis. Curve sua cabeça mais uma vez. Vamos orar mais um momento. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Glorifica o teu santo nome em nosso meio. Nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de mim pela responsabilidade de expor a tua palavra. Que teu Santo Espírito possa me auxiliar, conduzir, e que a tua santa palavra possa ser gravada tanto no meu coração, como dos meus irmãos, como de todos aqueles que ouvirem, e que através dessa palavra o teu Santo Espírito possa mudar as nossas afeições, nosso cuidado com o teu santo nome, possamos levar a sério as tuas advertências, Senhor, com relação ao teu santo nome. Não sejamos mais responsáveis pelo mundo blasfemar o teu santo nome. Tem misericórdia de nós, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, esse estudo hoje eu vou dever demais ao Leonard Van Horn. Eu me baseei bastante no estudo que ele fez a respeito dessas perguntas, até por uma questão de compromissos. E relembrando que nós vimos na última semana, nós estamos tratando a respeito dos mandamentos com relação à adoração a Deus. E aí nós começamos a ver então a respeito do nome do Senhor. E vimos que toda a adoração a Ele, que todos os mandamentos da primeira tábua que se referem ao culto ao nosso Deus, eles extraem a força deste mandamento.
Da mesma maneira que o cumprimento da segunda tábua, os mandamentos com relação e a respeito do nosso trato com os irmãos, eles retiram a força e são devedores do nosso relacionamento com Deus. Nós só podemos amar os nossos irmãos de fato, biblicamente, se nós os amamos por causa de Deus e se nós amamos primeiramente a Deus sobre todas as coisas. E aí nós vemos que a não correta observação do nome do Senhor pode bagunçar toda a nossa adoração, de tal maneira que quando nós não honramos o santo nome de Deus, nós naturalmente vamos acabar derrubando os outros mandamentos. Nós vamos acabar tendo um outro Deus diante do nosso Deus, vamos acabar fazendo alguma imagem física ou mental, diminuindo o nosso Deus, vamos acabar não guardando o Shabá cristão, o dia do Senhor, e aí todos os outros mandamentos com relação aos homens também vão por água abaixo. Nós vimos que essa expressão, o nome do Senhor teu Deus, que diz esse mandamento, significa falar de toda a autorrevelação de Deus, tudo aquilo que Deus usou, todos os meios, todos os modos que Deus se utilizou para se revelar a nós. Os irmãos já têm o entendimento de saber que Deus é que se revelou a nós, não foi nós que o descobrimos, não foi nós que garimpamos, não foi nós que fomos atrás dele, e só poderíamos ter algum conhecimento de Deus se ele se revelasse a nós, que foi o que ele fez. Ou seja, se refere a qualquer maneira que Deus utilizou para se fazer conhecer a nós, tais como os seus nomes, os seus atributos, os seus títulos, as suas ordenanças, a sua santa palavra e as suas obras. São todos modos que Deus se utilizou para se fazer conhecer pelo seu povo. A questão hoje então, ela nos instrui que o terceiro mandamento, ele proíbe toda profanação ou abuso das coisas por meio das quais Deus se faz conhecer. Mas de que maneira esses meios pelas quais Deus se faz conhecer, eles podem ser profanados? Eles podem ser profanados, meus queridos irmãos, de diversos modos, como por exemplo, em primeiro lugar, blasfêmias, expressões irreverentes, ofensivas ou difamatórias pronunciadas contra Deus. A falsa doutrina, a falsa ideia de Deus pronunciada, a deturpação daquilo que Deus se revelou, das coisas que Deus revelou, expressões irreverentes para com Deus, ofensas para com Deus, expressões difamatórias, pouco caso da forma como nós vamos falar a respeito das coisas de Deus. Segundo lugar, perjúrio, o declarar falsidade sob juramento. E nós muitas vezes fazemos isso, invocar Deus quando mentimos, jurando ser aquilo que nós estamos falando verdade. Isso é terrível. Terceiro lugar, maldição, desejar o mal a alguém apelando para Deus. Essa profanação do nome santo se dá quando nós acabamos amaldiçoando alguém a qual Deus não amaldiçoou. Porque nós não podemos esquecer o seguinte: nós temos os salmos imprecatórios, salmos estes que eram cantados e que pediam, que rogavam maldições contra os inimigos de Israel, contra os inimigos de Deus. Agora, quando nós nos colocamos numa posição como de Balaque, que desejou amaldiçoar o povo de Israel, sendo que Deus não tinha amaldiçoado esse povo e até contratou Balaão para fazer isso. Então, quando nós amaldiçoamos alguém a qual Deus não amaldiçoou, juramentos e votos ímpios são modos também que nós profanamos o nome de Deus. Prometer ou jurar cumprir votos que são quebrados,
conscientemente ou não. Jurar ou prometer coisas contrárias à palavra de Deus e em nome de Deus. Isso também é terrível. Prometer coisas que nós sabemos que são contrárias à palavra de Deus. Tendo visto e relembrado os modos pelos quais Deus se faz conhecer, e esses modos pelos quais nós podemos profanar, vamos ver o que o mandamento proíbe, então, cruzando essas informações. Então, em primeiro lugar, como é que profanamos os nomes, os títulos ou os atributos de Deus? Quando nós falamos irreverentemente ou de forma abusiva o nome de Deus. Meu Deus do céu. E meu Deus para cá, meu Jesusinho Cristinho para lá. E glória a Deus, aleluia, para lá e para cá. E tudo sem temor. Tudo como se fosse uma expressão vulgar, uma expressão ordinária do nosso vocabulário. Uma boca suja, maldizente, mas com o nome de Deus sempre permeando e condenando essa boca. As pessoas não falam mais um puxa vida, meu Deus do céu. Irreverência para com o santo nome. Usar de forma abusiva para tudo, em qualquer coisa. Inclusive em práticas pecaminosas, em erros. Se for um sinal ainda é capaz de dizer, Deus me livre de ganhar uma multa. Estaciona o carro no lugar inapropriado e diz, não, tomara Deus que nenhum guarda me veja. E a gente fala essas coisas como se não fosse nada. Eu lembro da minha avózinha, saudosa, assistindo novelas, e de vez em quando alguém falando no nome de Deus, numa época ainda que se falava, né? Hoje eu acho que é proibido, porque fere os ateus. E ela ficava indignada, às vezes eu passava assim, eu lembro, pequeno, e ela dizia, como é que pode? Eu não aceito que eles fiquem falando o nome de Deus assim. E hoje a igreja vulgarizou o nome de Deus. Quando nos dirigimos a Deus de forma irreverente, nós estamos falando com Deus 3 vezes santo, poderoso, glorioso, justo, que tem poder para nos consumir, tem motivos para nos consumir e só não nos consome pela sua misericórdia, pela sua graça. E as pessoas começam com papaizinho. Eu sei que até tem uma vertente que diz que Abba é paizinho. Eu já falei para os irmãos que não é. Abba é um relacionamento consciente de filho falando para o pai, de dependência, mas não um diminutivo carinhosinho. Ele é Deus, é amor, é misericórdia, mas é Deus. Deus querido, ou querido Deus. Nós vimos às vezes isso nas orações. Começa lá Gênesis capítulo 1, versículo 1 e vai até Apocalipse. Você não vai encontrar essa expressão. Por que será que nenhum daqueles homens e mulheres que tiveram tanto contato com Deus, homens que viram face a face, não proclamaram um querido Deus? E nós falamos essas coisas. Nos dirigimos a Deus de forma irreverente, em nossas orações, em nossas músicas, em nossas expressões. Quando juramos em vão, ou quando mentirosamente, chamando como testemunha aquele que é justo, quando nós estamos obedecendo ao pai da mentira. Que terrível coisa é quando juramos falsamente em nome de Deus, quando mentimos, ou naquelas ocasiões que não seria necessário um juramento, que bastaria o que nos ensina Mateus 5, seja o teu sim, sim, e o teu não, não. Só que a nossa vida
a nossa moral, o nosso cristianismo está tão deteriorado que a nossa palavra não significa mais absolutamente nada. Que nós não conseguimos mais dizer algo, olha, isso é assim, as pessoas, não, se ele falou, é. E aí nós acabamos proclamando e jurando o nome de Deus, ainda que não mentirosamente, mas ordinariamente, vulgarmente, em coisas desnecessárias, sem temor algum. Muitos afirmam que não se jura, ou muito menos que se deve jurar em nome de Deus. Eu lembro que eu cresci ouvindo isso, não pode se jurar a Deus. Mas entre outros versos de Deuteronômio 6 discorda disso, porque diz o seguinte: o Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Então, nós juramos, sim, e só podemos jurar no nome de Deus. Quando que nós juramos? E que é lícito jurar ao nome de Deus? Quando nós fazemos a nossa confissão pública de fé, a nossa profissão de fé é um juramento. Diante de Deus, diante da igreja. De que nós cremos naquilo, que nós vamos obedecer aos estatutos, às confissões que nos foram colocadas. Quando nós casamos, nós fizemos um juramento diante de Deus e dos homens. Quando alguns são ordenados, eles fazem um juramento diante de Deus e dos homens. Nos tribunais, são feitos juramentos em nome de Deus. Mas o que tomaria então esse juramento pecado? Primeiro, uma intenção pré-determinada de quebra de voto. Você jurar para ficar bonitinho, jurar porque manda o figurino, mas você no seu coração saber que aquilo ali você não vai cumprir, que você dá de ombros para aquilo. Eu tive uma experiência que me marcou muito a respeito disso, quando eu vi alguns presbíteros sendo ordenados e jurando obediência, defesa e ensino aos símbolos de fé de Westminster. E pouco tempo depois, dizendo que jamais iam ensinar aquilo em suas igrejas, porque havia coisas mais interessantes para ser ensinado, como 10 passos para ter um casamento feliz, ou 10 passos para ser relevante no mundo atual. Segunda forma que esse juramento pode ser quebrado, quando é mentira, ou quando uma quebra intencional posterior. Por exemplo, você jura ser fiel e amar sua esposa, até que a morte separe, e você se divorcia. São quebras desses juramentos, onde se fala o santo nome em vão. Quando se blasfema o nome de Deus, os seus títulos ou atributos, de que forma que podem ser blasfemados? Quando pessoas dizem coisas como Deus não existe. Veja bem, se Deus permite que crianças morram de fome na África, então, de duas uma, ou Ele não existe, ou Ele é mau. Vocês já ouviram isso? Vocês já ouviram esse tipo de blasfêmia? Ou, muito falado, Deus deseja salvar toda a humanidade. Isso é uma blasfêmia. A palavra de Deus não diz isso. Mas Deus deseja que todos sejam salvos. 1 Timóteo. Vai lá ler então. Lê toda a epístola. Não pega um verso só. Não adianta pegar um verso só. Se Deus desejasse que toda a humanidade fosse salva, toda a humanidade seria salva. Desejos de Deus não são frustrados. Desejos de Deus não dependem de nada exterior. Deus determina todas as coisas. Imagina um Deus frustrado, porque queria salvar todos, mas muitos não quiseram. Tadinho desse Deus. Correlacionada com essa, muito falado em púlpitos, e é uma blasfêmia, que Deus depende da aceitação ou da aprovação do homem para agir de alguma forma.
Deus, Ele quer te salvar, mas depende de você. Então depende de mim. Salvação não é mais de Deus. Para Deus agir na sua vida, você tem que permitir. Quem é Deus e quem é criatura? Quem é Senhor e quem é servo? Já pensou se você tivesse um empregado e para você fazer alguma coisa na sua empresa, você dependesse da aprovação do seu empregado? Quem que é o patrão nesse caso? Isso é um exemplo bem ínfimo, esdrúxulo, para comparar com o Senhor Deus poderoso, Criador de todas as coisas. E aí os caras dizem chorando, e a igreja vai ao delírio. Se você não deixar Deus agir, Ele não pode agir. Dá uma oportunidade para Deus. Permita que Deus... Sério, quando eu ouço um negócio desse, eu já vou para os salmos imprecatórios. Senhor, silencie esse demente. Também é muito falado, e é blasfêmia. Deus vai te dar isso ou aquilo. Ou Deus diz isso, ou diz aquilo. Deus está me dizendo tal coisa. Segura aí, irmão. Deus está dizendo. A desonestidade disso já inicia no seguinte: como é que você vai confrontar alguém que diz que Deus está dizendo? A defesa da pessoa é o seguinte: você está se levantando contra Deus? Mas o que acontece é que Deus nunca falou essas coisas. Coisas que Deus não prometeu, coisas que Deus não falou, e que pessoas irreverentes, blasfemas, loucas, falam, afirmam. Deus está me dizendo, Deus vai te dar, basta você fazer isso. Deus é quase como uma vending machine, aquelas máquinas de refrigerante. Você joga uma moedinha, sai a sua latinha de refrigerante. Deus é tipo um garçom, é 10% de comissão e Ele vai te servir. A mecânica é assim, você primeiro tem que dar. E o que a palavra diz? O que você tem que não foi dado? E se foi dado, por que você se vangloria? Meu Deus. Ontem eu ainda estava vendo, eu passei um tempo com a minha esposa viajando, passei um tempo maior com a minha mãe e começamos a assistir TV. Eu parei em 2 canais. Eu vi um com um templo que não dava para ver o final do templo, e também não dava para ver a última cabeça. A imagem começava a borrar, cheio. E um outro, não sei se pior ou melhor, mostrando anéis de 35 mil reais, casas de 6 milhões de reais. E aí corta para o indivíduo, e ao invés dele ainda, se ele estivesse falando, olha, se você quiser tudo isso, basta você se associar a algum órgão governamental, você fazer um conluio com a esquerda, mas não, pior que isso. O cara corta para ele, bem vestido, bem afeiçoado, Rolex, cheio dos anéis de ouro, e aí ele diz, tudo isso pode ser seu. Deus pode te dar tudo isso. E é muito simples. E as pessoas não têm porque faltam fé nelas. Aí você olha um negócio desse, eu passo mal. Eu passo mal. E o meu passar mal ainda é errado, porque eu deveria passar mal primeiro porque o nome de Deus está sendo zoado, bagunçado, blasfemado, vituperado. Eu tive momentos já disso, que Deus me conceda de novo, de me emocionar, um choro meio de raiva e de dor de ver o nome santo sendo blasfemado. Hoje eu já estou meio focado para as criaturas, mas Deus vai ter misericórdia de mim. São formas de blasfemar. Ou quando se usa o nome de Deus como uma palavra mágica,
Sabe aquela historinha? O nome de Jesus tem poder. E como se o nome de Jesus, separado da pessoa de Jesus, separado de tudo que abarca esse nome, da obediência que exige, da reverência que exige, do entendimento da sua obra maravilhosa e graciosa, mas só o nome, por si só, resolvesse todas as coisas. E aí vai desde a enfermidade, não te preocupa, o sangue de Jesus tem poder, aos usos mais bestiais do nome do Senhor. Eu já ouvi casais que fornicaram e no temor de ter engravidado, não, Jesus vai... Jesus é palavra mágica. Ah, mas a Bíblia diz, Alberto, não há nome maior, é o nome sobre todo nome. Novamente, se você pegar só metade de um verso, você faz o que quiser. O nome de Deus, o nome do Senhor Jesus, não é uma palavra mágica. Não pode ter superstição sobre ele. Segundo lugar, como é que profanamos as ordenanças de Deus? Quando nos portamos de forma displicente, irreverente ou teimosa com respeito à obediência a essas ordenanças. Nós vemos as ordenanças, nós entendemos o que Deus exige, o que Deus, como Senhor e Criador e Redentor, como nós vimos no prefácio dos 10 Mandamentos, exigem das criaturas que são sustentadas e foram redimidas por Ele. Ou seja, algo totalmente ilegítimo. Mas as pessoas se portam de forma displicente, não dão bola, são irreverentes com as ordenanças, não estão nem aí para obedecer, insistem nas práticas pecaminosas, são teimosos em aceitar os mandamentos, querem sentar diante de Deus e negociar. Não, veja bem, olha só, é um pouco demais, talvez, se for até aqui. Buscando realizar as coisas ordenadas por Deus na carne, não no espírito. É uma forma de blasfemar o nome de Deus. Quando você tenta fazer as ordenanças de Deus na sua carne e não no espírito. Isso geralmente é comportamento de apóstata. Porque certamente vai, se não houver uma transformação, uma regeneração, de fato, essa pessoa vai apostatar da fé. Porque pela carne, a carne não aceita as inclinações do Espírito. E quando a pessoa tenta obedecer às ordenanças de Deus pela sua carne, na sua força, ela cria um sistema de moralidade externa. Ela faz uma lápide de uma sepultura muito bonita, mas dentro continua morto, continua com podridão. E em pouco tempo essa podridão, o que está cheio, o interior, vem para fora. Quando se busca fazer as coisas ordenadas na obrigação e não no amor, não naquela, sabendo que é uma obrigação, mas uma obrigação desejável, que não tem a lei como doce, que nunca entendeu o Salmo 119 quando diz que a lei de Deus é mais preciosa que o ouro, que a prata, que é mais doce que o mel, que é agradável de ser feita. Ele ainda está fazendo na obrigação. Quando as ordenanças são feitas ou obedecidas como um meio para se obter algum favor de Deus, isso acontece muito. Essas obras, mas quando apresentadas não porque você foi salvo, mas para tentar pagar a salvação, para não ficar devendo obrigação para Deus, quem sabe? Ou quando você tenta fazer as obras como uma forma de obter aquilo que Deus dá de graça, e não por obras, como um meio de obter algo. Nós temos que obedecer às ordenanças como um espírito de gratidão,
como um caminho excelente que nos foi proposto, como um caminho pela qual o ímpio, o réprobo, não pode andar. É um caminho mais excelente. Por isso que em 1 João capítulo 5, que nós lemos na liturgia hoje, diz que os mandamentos de Deus não são pesados. Por que eles não são pesados? Eles são pesados sim. A nossa carne odeia os mandamentos de Deus. Mas quando você é guiado pelo Espírito, e quando você obedece às ordenanças, não na sua carne, você entende que os mandamentos são um caminho mais excelente e proposto. Você foi liberto de uma escravidão, a qual você era obrigado a satisfazer os desejos da tua carne, para agora uma nova escravidão, porque ser servo é ser escravo. Você é liberto do mal, para ser servo, escravo de um Deus misericordioso, bondoso, que te exige aquilo que é bom, e não permite que você faça aquilo que não é bom, que não é agradável. Quando você busca realizar as coisas ordenadas como um fardo pesado e não com alegria, quando você não se alegra em obedecer às ordenanças de Deus, se dizendo cristão, quando eu faço isso, nós estamos falando o santo nome em vão, nós estamos tomando o nome do Senhor em vão. Nós deveríamos fazer com alegria e buscando sempre no Espírito Santo energia e capacidade para que todo o nosso fazer, toda a nossa obra glorifique o santo nome de Deus. Como profanamos ainda as ordenanças de Deus, tendo feito profissão de fé, entrado numa comunidade ou sendo ordenado para exercer algum serviço nessa comunidade e não levando a sério o julgamento feito. Como eu já falei de um presbítero que eu vi, mas também isso pode ocorrer com irmãos. Juram diante de Deus obedecer determinadas coisas, mas depois não estão mais nem aí para elas, desprezam, não aceitam a disciplina. Tendo sido batizado, ou trazendo seus filhos para ser batizados, e não levando a sério o juramento feito. Aqueles que trouxeram seus filhos para serem batizados, eles fizeram um voto com Deus, e eles têm obrigação sobre essas crianças, eles são responsáveis também pela salvação dessas crianças. Elas serão salvas, se aprover a Deus por graça e misericórdia, mas os pais prometeram se esforçar para levar a termo essa salvação e promover todos os meios para que essas crianças conheçam os caminhos de Deus. Da mesma forma, aquele que foi batizado, que professou ter sido regenerado. E por fim, nós profanamos as ordenanças tendo casado e não levando a sério os votos feitos, tanto com traições, quanto com não amando, quanto com divorciando. Terceiro lugar, como que nós profanamos a palavra de Deus, negando partes da palavra de Deus. Isso pode parecer estranho para os irmãos. Talvez alguns faziam isso irrefletidamente, mas existem muitas pessoas que negam partes da palavra de Deus. Olha bem, isso aqui não se tem certeza se foi Pedro que escreveu a segunda epístola, então eu não aceito ela como Bíblia. Olha bem, o Antigo Testamento passou, nós estamos na graça, na nova dispensação. Aquilo ali é só um livro histórico, não tem mais significado nenhum para a gente, só para conhecimento, negando a relevância de partes da Escritura, ou relativizando a palavra de Deus. Não, olha só, isso aqui era para a época, é uma idiosincrasia. Na época que foi escrito, tinha significado, tinha valor, mas nós estamos em outro tempo, não tem problema nenhum hoje.
Os tempos são outros. Como se o autor primeiro das Sagradas Escrituras estivesse preso ao tempo. Como se Deus, o autor das palavras santas, não soubesse o que ia acontecer. Como se a Bíblia estivesse aprisionada a tempos e modas. E muitas pessoas fazem isso. Ainda como é que profanamos a palavra de Deus? Adulterando elas, ensinando doutrinas falsas, seja esse ensino de forma ignorante. Muitas pessoas por ignorância ensinam coisas falsas, e com a Bíblia debaixo do braço. Mas isso é falar o santo nome em vão, porque todo aquele que vai falar em nome de Deus, vai ensinar a respeito de Deus, tem obrigação de conhecer sobre o que está falando. Da mesma forma, aqueles que vão ouvir têm obrigação de, em primeiro lugar, observar se quem está falando as palavras conforme a Sagrada Escritura. Tem obrigação. Em segundo lugar, como é que ela vai fazer isso? Confrontando o que é dito com as Escrituras. Ou alguém sabe a Bíblia toda de cor? Temos que ser sempre meio bereanos. Alguém falou, vai para a Escritura. Vai ver se é assim. Se não for assim, rejeita. Não interessa quem é que falou. Rejeita. Você não entregaria os seus dentes, a sua boca para um dentista que não é formado. Você não entregaria o seu coração, o seu rim, o seu pulmão para uma cirurgia de um médico que não é formado. Ele é mecânico, industrial, mas ele sabe cortar coisas. É só fazer um ajuste. Você jamais faria isso. Você não deixaria um instrutor de asa delta construir a sua casa. Como é que você vai ouvir as coisas a respeito da vida eterna de uma pessoa que não sabe o que está falando? Quem ouve também é responsável. Quem ouve também é responsável. E mesmo que seja ensinado de forma ignorante o erro, mas sendo erro, o santo nome está sendo falado de maneira vã. E isso é terrível. E pior, se for de forma consciente. Pessoas que adulteram as Sagradas Escrituras de modo consciente, para obter vantagens, para obter dinheiro, para obter prazeres sexuais, para obter poder, para qualquer coisa. E como está cheio disso? Como está cheio disso? Pessoas fazem pouco caso. Ainda profanamos a palavra de Deus, brincando com a palavra de Deus. O que seria brincar com a Santa Escritura? Usando ela como um chavão de brincadeira. Não tem problema. Eu vou deixar para o final, porque os últimos serão os primeiros. Não tem problema. Eu vou fazer tal coisa, mas eu sou eleito mesmo. Como no meio da igreja, no seio da igreja, versos da Escritura são utilizados para fazer brincadeira, para fazer rir, para entreter. São tolos entretendo outros tolos, usando de maneira vã um dos meios e o meio principal pela qual Deus se revelou. Vocês já pensaram na gravidade disso? Usando a palavra de Deus como um chavão supersticioso. Pega, por exemplo, a obra da cruz, como eu já citei esse exemplo. Não, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Os próprios nomes de Jesus, de Deus. Qualquer coisinha, qualquer brincadeira, fala, esse é o Espírito Santo. Brinca.
Como é que você sabia disso? O Espírito Santo me falou. Brincadeiras irrefletidas. Usando para fazer piadas a palavra de Deus, para fazer paródias. Eu lembro que quando eu me aproximei do Evangelho, ainda trabalhava como DJ, e uma capa de uma revista, na época, de alguns DJs cristãos, ela trouxe uma chamada para fazer uma brincadeira. Eu lembro que meus pastores ficaram meio assim quando eu mostrei, que eu estava feliz, querendo mostrar de alguns DJs que estavam se convertendo, mas eu não entendi o ponto que ele estava falando. Talvez nem ele tenha entendido. Mas trazia a seguinte descrição: o DJ é meu pastor e música não me faltará. Paródias com versos bíblicos, adulterando a palavra de Deus e utilizando ela de outros meios. Como isso é feito? Como é feito em chamadas de eventos, de congresso, de acampamento, faz uma brincadeirinha com verso bíblico. É legal, a gente cria uma identidade. Quarto lugar, como profanamos as obras de Deus, usando o nosso corpo de forma errada. Espera aí, Alberto, nós estamos falando do terceiro mandamento. O terceiro mandamento diz para não tomar o nome do Senhor em vão. O que você está querendo falar do corpo? Do nosso corpo, de utilizar o nosso corpo. Sim, nós vimos que o nome do Senhor teu Deus significa as formas pela qual Deus se revelou. Deus se revela como Criador. Como Criador, Ele criou o nosso corpo. Nosso corpo foi feito para a glória de Deus, seja em vaso para honra ou vaso para desonra. Falando a cristãos, o nosso corpo é para ser o templo do Santo Espírito, é para ser regenerado. O nosso corpo é para ser usado para a glória de Deus. E quando nós utilizamos o nosso corpo de forma pecaminosa, sim, nós estamos tomando o nome do Senhor nosso Deus em vão. Quando nós usamos o nosso corpo de forma abusiva, com aquelas coisas que a princípio não são pecado, mas pelo seu abuso se tornam pecado. Comer bolo de chocolate não é pecado. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum das Escrituras. Comer bolo de chocolate demais é pecado. E é um daqueles pecados listados de que não entrarão no reino dos céus aqueles que são glutões. E nós vimos até chavãozinho de igreja, né? Crente não bebe e não fuma, o que é um absurdo. A história diz isso. Crente não bebe e não fuma, mas come. Então, Deus entrega o vinho na Sagrada Escritura como uma forma de prosperidade, de bênção, como até mesmo um símbolo, como um sacramento. Não, crente não bebe, crente não fuma. Não aparece em nenhum momento nas Escrituras algo a respeito disso, mas em diversos momentos fala sobre glutonaria. E aí diz: não, mas crente come, traz mais comida, vamos fazer bastante comida porque quem crente come. O mau uso do corpo. Quer ver um outro mau uso do corpo? A pessoa dorme demais, ela descansa demais. Eu preciso dormir 10 horas por dia, senão eu fico ruim. Então o que você é? Você é um felino? O resto você então come, faz as suas necessidades, dá umas corridinhas, pede carinho para alguém, caça um rato e volta para descansar. É isso que é a sua vida? Ou o abuso contrário: não, eu durmo 1 hora. Durmo 1 hora. Chega com 35 anos, está com uma memória de 98. Não sabe mais nem o nome. Não sabe mais nem o que vai falar. O que eu vou falar? Esse é o meu abuso. Trabalhar demais é um abuso. Há tempo para tudo e todo propósito debaixo dos céus.
se entristecer demais, se alegrar demais, trabalhar demais, dormir demais, são abusos que nós fazemos, com coisas que não são a princípio pecaminosas, mas se tornam pela forma abusiva que nós utilizamos. Outra forma de profanarmos as obras de Deus, utilizando a natureza de forma errada. Eu não vou vir com um papinho eco chato, mas nós fomos ordenados a cuidar da natureza. A natureza foi colocada nas nossas mãos, e nós temos que saber extrair da natureza o que é necessário. Nós temos que retirar dela as bênçãos que Deus nos deu através dela. Nós temos que saber fazer essas coisas e zelar por elas, e não abusá-las. Outra forma, esquecendo das misericórdias de Deus. Existem cristãos com problemas que parecem que não foram salvos. Tá certo, todo mundo tem problema. Você tem problema? Parabéns, você está vivo. Eu tenho problemas. Enquanto nós estivermos vivos, nós teremos problemas. Mas havia um problema, eu preguei sobre isso, falando a respeito do Salmo 69. Foi uma das primeiras pregações que eu subi para o canal do YouTube da igreja. Vai lá dar uma conferida. Havia um grande problema, o maior de todos os problemas, o problema que eu e você não poderíamos resolver de forma alguma, mas Cristo Jesus, de forma graciosa, veio restituir, veio pagar por aquilo que nós roubamos, que Ele não roubou. E o que nós roubamos? A glória de Deus, desde o Éden. Ele pagou por isso. A partir desse problema, todos os outros problemas são pequenos. São leves e momentâneas tribulações, por mais pesadas que sejam. Quem falou isso foi Paulo. Compara a sua vida com a do apóstolo Paulo. Você vai chorar de vergonha. E eu já disse isso, o seu problema é difícil, porque é o seu problema. É o pior problema do mundo, porque cabe a você resolvê-lo. Da mesma forma, o meu problema. Agora, todos nós temos problemas, mas não podemos esquecer das obras de Deus. Quando esquecemos a obra de Deus, quando esquecemos que o principal foi feito, que nós estávamos mortos em delitos e pecados, e fomos regenerados gratuitamente pela graça e misericórdia do nosso Deus, como é que nós vamos esquecer disso? E as pessoas se focam tanto nos seus problemas, que esquecem do principal, questionando a sabedoria e a graça de Deus. Não, Deus não pode eleger algumas pessoas, porque se Ele eleger algumas pessoas, Ele é injusto. Quem é tu, homem, criatura, barro, para dizer para o Criador, para o oleiro, o que é ou o que não é justo, o que Ele pode ou não pode fazer? Eu acho que se o plano de salvação é muito confuso. Essa, bichão, você teria uma forma melhor? Mas por que? Começa aquelas questões. Por que Deus permitiu que tal coisa acontecesse? Ou ordenou? Se você for um bom supralapsariano. Por que Adão caiu? Por que... Para de vasculhar aquelas coisas que nós não vamos saber. Para de tentar questionar a sabedoria de Deus, de achar que haveria uma outra forma, de imaginar que talvez Deus tenha feito o caminho pior. Entendam o seguinte: Deus não toma o caminho melhor, de modo algum. Deus não toma o caminho pior. Deus não toma atalho. Deus não toma o caminho mais longo. Deus toma o caminho certo, porque Ele define o que é certo, o que é bom, o que é justo, o que é santo. E se Ele definiu, nós como criaturas, o que nós fizemos? Devemos nos dobrar, boquiabertos com a sabedoria de Deus, com a grandiosidade de Deus, com o amor de Deus, com a justiça de Deus. Então nós, quando questionamos a sabedoria e a graça de Deus, nós profanamos as obras de Deus. Por fim, murmurando quando Deus nos permite passar pela adversidade.
Deus faz a sua obra, o seu caminho como Ele quer na nossa vida. E quando você murmura por estar passando por algum problema, você está tomando o nome santo em vão. Muitas vezes nós não enxergamos, mas aquele problema momentâneo vai ser um início de um momento de graça. Pessoas que são alcançadas pela graça de Deus na prisão, em doenças, à véspera da morte, em momentos de luto, em momentos de perda, de dor. Nós não podemos julgar as coisas de Deus pelo que nós achamos ou pelo que nós sentimos. Nós não temos o entendimento pleno. Como eu já citei um exemplo para os irmãos, Deus fez uma obra maravilhosa, como que um mosaico, com peças de porcelana quebradas, e aquela figura, olhando de onde Deus olha, é perfeito. É uma sinfonia. Os nossos momentos às vezes podem ser só um caquinho de cerâmica, escuro, sujo, preto. Só na figura maior aquilo ali tem significado. Então, enquanto nós estamos passando, que a gente não permita que a nossa boca murmure, que nós não permitamos que os nossos lábios falem e questionem contra Deus. Portanto, meus queridos irmãos, não se pode usar o nome de Deus de forma ignorante, de forma vã, de forma irreverente, de forma irresponsável, de forma profana, de forma supersticiosa, ou ainda com uma intenção, e prestem muita atenção nisso, usar o nome santo de Deus com alguma intenção diversa, diferente da glória de Deus. Usar o nome santo de Deus não sendo para a glória de Deus, não sendo para benefício de alguém, para a glória de Deus. Nós falamos isso semana passada. Nós não temos autorização para isso. Mateus 12, capítulo 12, verso 36 diz o seguinte: Jesus fala: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. De toda palavra frívola. Toda palavra frívola. Se nós daremos conta de toda palavra irresponsável, que é o significado de frívola, irresponsável, leviana, se nós vamos dar conta de todas as palavras frívolas que nós falarmos, imagina se essas palavras são para se referirem a Deus, se essas palavras são sobre Deus, se essas palavras são sobre a obra de Deus, se essas palavras são sobre a palavra de Deus, se essas palavras são sobre os atributos do nosso Deus Santo, que terrível coisa será. Isso nos leva ao nosso próximo ponto, que é a razão anexa. Não tomarei por inocente aquele que tomar em vão o nome do Senhor seu Deus. A gente falou na semana passada que esse mandamento é o único que traz uma razão anexa, que é uma ameaça. A Bíblia ensina que são inimigos declarados de Deus aqueles que tomam o seu nome em vão. A gente leu o Salmo 139. Pessoas que com má intenção pronunciam o teu nome, tomando-o em vão como teus inimigos. Isso é prática dos inimigos. Aqueles que foram salvos, remidos, não podem ter essa prática. Não combina. Os filhos de Deus, os filhos do soberano rei, têm que se portar e se trajar como príncipes. Saíram da sarjeta. Muda a sua forma de vida. Muitos quebram este mandamento irrefletidamente, pois eles não enxergam as punições visíveis de Deus hoje. E por achar que Deus não está punindo mais isso hoje, acha que pode passar em branco. É aquela coisa que nós falamos já com os exemplos, por exemplo, de Ananias e Safira, que eu sempre digo, vai ter que cair outro Ananias e outra Safira morto para nós
nos tocarmos? Ou vai ter que morrer outro Uzá, outro Nabal de Abiú, a família toda de Coré, vai ter que morrer outras pessoas para nós darmos? Ou nós achamos que isso passou? Nós falamos, tomamos o nome do Senhor em vão, desprezando partes da Escritura. Não, isso passou, isso era lá. Deus estava meio brabinho lá no Antigo Testamento, mas agora a gente está na graça. E aí Deus agora é meio hippie, Ele é paz e amor, Ele é só amor. Escolhendo o que nós queremos de Deus, falando o nome de Deus em vão, tolhendo e recortando os seus atributos. Eu já disse para os irmãos, talvez seja muito pior, muito mais terrível que essas coisas não estejam acontecendo hoje. Mas nós não podemos imaginar que, porque não vemos essas punições hoje, Deus vai deixar essas coisas passar batido, passar em branco. Apesar de Deus aparentemente não punir já e agora, nós devemos ter em mente algumas coisas. Em primeiro lugar, este é o único mandamento que tem uma advertência, e essa advertência tem sim um tom de ameaça. Todo mundo fala, tem um mandamento com promessa. Esse tem uma advertência que é uma ameaça: eu não tomarei por inocente o que tomar o meu nome em vão. Segundo, os que quebram não escaparão de Deus. Por quê? Porque Ele prometeu a punição. Ou você acha que as promessas de Deus são só as boas? Ou você acha que as promessas de Deus se resumem àqueles versículos que vem escrito em azul na Bíblia de promessa? E quando Ele promete juízo, não é promessa de Deus, é promessa. E o mesmo Deus fiel que cumpre as suas promessas boas, cumpre as suas ameaças. Terceiro, aqueles que tomam o nome de Deus irrefletidamente e não se arrependem, eles podem não sofrer hoje. Nós podemos não vê-los hoje pagando pelo seu crime, mas o pagamento, não sendo nesta vida, será na outra. E olha que terrível coisa nós estamos falando. Aquela outra vida não vai ter fim. Não tem um momento que cessa. Vai dar para pagar bastante tempo. Quarto lugar, segundo Romanos 1, nos ensina, o próprio pecado, a autorização e decreto de Deus que essas pessoas permaneçam em seus pecados e permaneçam blasfemando do seu santo nome. Isso pode ser parte já da condenação a essas pessoas. A própria prática do pecado. Eu gosto muito quando Agostinho fala que o pecado, a prática do pecado, ele não só merece a punição, como ele já é punição. E nós não entendemos isso. Nós temos uma concepção que o pecado é bom, só Deus é que não gosta. Sabe por quê? Porque nós relativizamos a palavra de Deus e o santo nome de Deus. Nós achamos que Ele proíbe coisas que são boas. E não entendemos que o que Ele proíbe porque é ruim. Por isso nós não entendemos que nós somos libertos de algo ruim e somos escravos de um Senhor Santo. E essa ideia fica meio pesada. Fica meio ruim, porque não entendemos que fomos transportados das trevas para um reino de paz e de amor, e de luz, e de vida. Talvez ser entregue, ser permitido, já seja punição. Portanto, eu gostaria, para encerrar, de falar algumas aplicações para o que nós vimos até agora. A primeira aplicação óbvia: ir a Cristo. Ir a Cristo. Ir a Cristo. Só o nosso Senhor Jesus Cristo, Santo Salvador, pode nos salvar da condenação. Somente Ele. Os irmãos sabem que todos os mandamentos são impossíveis de serem praticados. Eu gosto muito de quando Calvino diz que amar a Deus sobre todas as coisas, se alguém conseguisse fazer isso, todo o resto seria fácil, porque isso é impossível, é difícil demais.
E amar a Deus sobre todas as coisas inclui os 4 primeiros mandamentos. Inclusive não falar o santo nome em vão. Então a lei nos condena. Se nós falamos em vão o santo nome de Deus, isso significa que Ele não nos terá por inocente. Por isso nós devemos ir a Cristo Jesus. Porque em Cristo nós estamos libertos da maldição da lei. A maldição da lei recaiu sobre os seus ombros. Ele pagou o preço desse pecado também na vida de todos os seus. A lei hoje ela nos aponta para Cristo, porque nós não temos como andar sozinhos. A lei hoje ela nos aponta para a glória de Deus, e a lei hoje nos aponta para um modo de vida excelente, mas nós não podemos cumprir, não conseguimos cumprir. E a lei hoje ela não nos amaldiçoa mais. Nós devemos obedecê-la em amor e em gratidão, mas nós não estamos debaixo da maldição dela, se estivermos em Cristo. Então o meu convite a você, se você nunca foi a Cristo sinceramente, entenda que o simples fato de falar o santo nome em vão te faz réu do inferno eterno. Isso sem falar que você já nasceu condenado. Ir a Cristo. Segundo lugar, permanecer dependente da graça preservadora dele. É nele que nós permanecemos, debaixo da graça. Ele que nos preserva e nos conduz num caminho de santificação, desde a nossa justificação até a glorificação. Somos conduzidos em amor, em santificação, aonde quando nós erramos, nós vamos a Ele para pedir perdão. Terceiro, orar como o salmista no Salmo 141, verso 3. Põe em guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Fazer que esse mandamento ele permeie as nossas orações. Senhor, não permita longe de mim que os meus lábios profiram teu santo nome em vão, que os meus lábios profiram algo que, de alguma forma, algum meio daqueles aos quais tu te revelou para nós, que eu tome qualquer uma dessas coisas em vão. Não permita isso, Senhor. Põe um guarda à minha boca, que a minha boca sirva para glorificar o teu santo nome e não para desprezá-lo. Quarto lugar, sempre que perceber que proferiu o santo nome em vão, em qualquer modo, de qualquer maneira, de qualquer forma como ele se revela, se arrepender imediatamente. Se arrepender, pedir perdão, confessando o seu pecado. Aqueles que confessam pecado a Ele, tem a promessa de 1 João 1,9. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ah, mas pecado e injustiça, eu só tomei o nome, eu só fiz uma brincadeirinha. É pecado. Ele não tomará por inocente aquele que não tiver debaixo da graça. Quinto lugar, instruir e corrigir em amor os nossos irmãos quando eles errarem. Zelar para que o nome do Senhor não seja vituperado em meio da igreja. Zelar em amor para que o irmão não caia nesse erro. Conduzir aqueles que caem nesse erro ao arrependimento, mas isso com amor. E ter também um espírito quebrantado para que seja, que possa ser admoestado pelos irmãos. Olha, isso aqui não é legal que você falou. Isso aqui que você falou não é bacana. E você ter esse coração de dizer, puxa, ora por mim que eu já vou orar. Senhor, eu me arrependo. Teu nome santo não pode ser feito isso com ele. Teu nome é uma das formas que tu te revelas para nós. Eu não posso tomar isso em vão. Os judeus nem falavam o tetragrama, nem falavam, e a gente zoa o nome do Senhor. Zelar pelo nome, zelar pelo irmão também, em amor, para que ele não incorra nesse erro. E atrelado a isso, orar e zelar
para que, como nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, seja santificado o seu santo nome. Que o nome do Senhor, o nome santo, seja santificado em nosso meio, seja santificado nas pregações, seja santificado nas orações, seja santificado nos cantos, seja santificado nas conversas. Orar e zelar por isso é a nossa responsabilidade. Que Deus nos ajude. Vamos ficar em pé. Curva a sua cabeça. Ore comigo. Senhor Deus, nosso Pai, santificado seja o Teu nome, Senhor. Teu nome seja santificado em nossa vida, em nossas orações, em nossas canções, em nossas conversas, em nossos pensamentos, em nossas ações. Longe de nós profanar o Teu santo nome, longe de nós, Senhor, profanar as formas pelas quais aprove a Ti te revelar para nós, te revelar para o mundo. Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos porque nós temos falado o Teu santo nome falsamente, em vão, muitas e muitas vezes. Constantemente, Senhor, nós temos feito isso. Senhor, nós confessamos o nosso pecado. E arrependidos e humilhados pela Tua santa palavra, pedimos perdão àquele que é fiel e justo e rico em perdoar. Tem misericórdia de nós, Senhor. E põe guarda na nossa boca. Não permita, Senhor, que nós tomemos o Teu santo nome em vão. Nos ajuda. Senhor, o mundo tem falado o Teu santo nome em vão, por nossa culpa. As pessoas têm blasfemado do Teu santo nome por culpa da igreja, por nossa culpa. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos perdoa, muda o nosso comportamento. E que isso não ocorra mais. Que o Teu nome seja respeitado, visto com temor pelos de fora, por causa da forma como nós nos reportamos, proferimos, proclamamos, cremos no Teu santo nome. Tem misericórdia de nós, Deus. Que nós possamos, Senhor, zelar pela nossa vida, pela nossa comunidade, pelos nossos irmãos, pelo Teu santo nome. Dá-nos entendimento e amor para corrigirmos uns aos outros, para nos santificarmos uns aos outros, guiados pelo Teu Santo Espírito, para a honra e glória do Teu santo nome. Nos dá um espírito quebrantado, que possamos entender que os nossos irmãos também podem ser usados para nos advertir do erro, e que nós tomemos isso com amor, com humildade e com espírito quebrantado, para confessar o pecado e nos arrependermos. Senhor, que o Teu nome seja engrandecido, que o Teu nome seja santificado em nosso meio. É o que nós te pedimos, para a honra e glória desse nome santíssimo. Amém.